No coração esquecido do Maranhão, onde a terra é marcada por histórias antigas e os ventos carregam sussurros do passado, surge a narrativa mais sombria que qualquer morador da região já ousou contar. Estamos em 1988, em uma pequena propriedade rural de São Lourenço do Vale, quando Ademar, um lavrador humilde, decide abrir um novo poço em sua terra. Inicialmente parecia uma tarefa simples, apenas para buscar água, mas o que encontrou mudaria sua vida e a de toda a comunidade para sempre. Ossos humanos quebrados, correntes enferrujadas e crucifixos partidos surgiram das profundezas, revelando vestígios de um mal que parecia adormecido há séculos. Antes de mergulhar nesse pesadelo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta se você acredita que alguns lugares deveriam permanecer intocados, porque o que você está prestes a ouvir desafia a compreensão humana. Nos primeiros dias após a descoberta, Ademar notou algo estranho. À noite, gritos abafados vinham do poço, ecos que pareciam humanos, mas carregados de uma angústia impossível de explicar. Os animais da propriedade começaram a se comportar de maneira anormal. Galinhas e cães desapareciam ou morriam misteriosamente, enquanto pássaros evitavam sobrevoar a região. Os vizinhos começaram a perceber que algo terrível acontecia, mas poucos ousavam se aproximar do local. Mesmo os mais céticos, aqueles acostumados com o silêncio rural, relataram ouvir vozes sussurrantes chamando nomes desconhecidos, gritos que pareciam implorar por libertação. A cada noite que passava, o medo se espalhava como uma névoa, e o poço se tornava mais que um buraco na terra. Parecia pulsar com vida própria. Quando o padre local foi chamado para abençoar o terreno, o evento tomou um rumo inesperado. Ao tentar rezar, sentiu uma pressão no peito, como se uma força invisível estivesse tentando sufocá-lo. O ar ficou pesado, e um som grave e prolongado emergiu do poço, algo que não se parecia com vento ou rocha se movendo. Ele largou o crucifixo, recuou e nunca mais voltou. As histórias se espalharam, e a fama do poço começou a atrair atenção externa. Curiosos de cidades próximas tentavam se aproximar, mas todos eram repelidos por um sentimento de terror inexplicável, como se o próprio solo e o ar tentassem impedir a aproximação. Com o aumento dos acontecimentos, Ademar começou a ter pesadelos intensos. Ele via figuras queimadas tentando subir pelas bordas do poço, mãos esqueléticas alcançando-o, e ouvia sussurros dizendo seu nome, detalhando erros que ele jamais cometera. Sua esposa, Rosa, também começou a ter sonhos aterrorizantes. Ela acordava gritando com a sensação de que alguém estava tentando puxá-la para dentro do poço. A pequena comunidade entrou em desespero. Ninguém ousava dormir próximo à propriedade, e casas começaram a ser abandonadas. Crianças desapareceram sem deixar vestígios. Quem se aproximava do poço relatava ver sombras movendo-se nas profundezas, como se algo vivo estivesse observando cada passo, pronto para atacar. A fama do poço chegou à capital, atraindo uma equipe de repórteres de São Luís, liderada pelo jornalista Carlos Menezes. Eles acreditavam que se tratava apenas de superstição rural, uma história exagerada que renderia boas imagens para a televisão. Ao chegarem, perceberam a desolação. Casas marcadas com carvão e cruzes, portas trancadas e silêncio absoluto. Ademar relatou os acontecimentos detalhadamente, mas quando a equipe tentou inspecionar o poço, o que encontraram desafiava toda a lógica. Uma pedra lançada no fundo não produzia som algum, como se a escuridão absorvesse qualquer energia, qualquer eco. Os membros da equipe começaram a sentir uma opressão física, um peso que tornava quase impossível respirar. Durante a primeira noite de investigação, os repórteres ouviram os mesmos lamentos que os moradores descreviam. Gravações capturaram vozes impossíveis de identificar, algumas em latim antigo, outras apenas sussurros que pareciam repetir os nomes de cada membro da equipe. Um dos cinegrafistas, tomado pelo pavor, desapareceu sem deixar vestígios. Sua câmera foi encontrada intacta próximo ao poço, com uma gravação mostrando apenas uma sombra se aproximando dele antes da imagem escurecer.
A equipe decidiu encerrar a investigação e tentar retornar à cidade, mas seus veículos não funcionavam. Era como se o próprio tempo estivesse preso em torno do poço, impedindo qualquer fuga. No decorrer das semanas seguintes, os eventos se intensificaram. Ademar encontrou-se perseguido por aparições noturnas, vultos que surgiam na periferia de sua visão e desapareciam quando ele tentava olhar diretamente. Ele relatava ouvir vozes de pessoas pedindo socorro, lágrimas misturadas a gritos de dor e ódio. A comunidade, já enfraquecida pelo medo, começou a se dispersar, abandonando suas propriedades. A natureza também parecia reagir. Chuvas intensas caíam sem explicação. Animais mortos apareciam próximos ao poço e um silêncio profundo tomava conta da região nos períodos diurnos. Tudo indicava que a presença no poço não era apenas espiritual, mas algo que interferia diretamente no mundo físico. Um padre idoso contou à equipe de repórteres uma história antiga, passada de geração em geração. Décadas antes, durante a construção de trilhas e pequenas casas, trabalhadores haviam desaparecido sem registro, e relatos de gritos noturnos surgiam em mapas e documentos de São Lourenço. Diziam que a região fora marcada por práticas ancestrais de punição e sacrifício, e que o poço havia sido usado como ponto de confinamento de almas perturbadas, seladas por correntes e símbolos religiosos agora quebrados. Cada detalhe, cada ossada encontrada por Ademar parecia confirmar essas lendas locais. A tensão atingiu o ápice quando uma noite de tempestade trouxe uma visão impossível. Carlos, o jornalista, viu uma figura emergindo das profundezas do poço. Era humana em contornos, mas com olhos completamente brancos e uma expressão de dor infinita. A figura estendeu a mão e gritou palavras que nenhum dos presentes compreendeu. Todos recuaram, mas o impacto psicológico foi devastador. Alguns membros da equipe juram ter ouvido seus próprios nomes sendo repetidos pelo vento, sussurros que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. O medo tomou forma física. Parecia que o poço estava vivo, observando e escolhendo quem seria seu próximo alvo. Com o tempo, Ademar foi encontrado morto, próximo ao poço, coberto de cinzas e com marcas de queimaduras nas mãos. Ao seu lado, um caderno carbonizado detalhava suas experiências, mencionando palavras como penitência, selos quebrados e vozes antigas. As autoridades tentaram encobrir o caso. Documentos foram lacrados e o terreno foi oficialmente isolado. Mas os moradores sabem a verdade. O poço continua lá, aguardando silenciosamente. Quem passa próximo relata ouvir correntes arrastando-se e lamentos que ecoam no vento, lembrando que algumas coisas devem permanecer enterradas. Em 2003, uma nova tentativa de investigação foi registrada. Engenheiros enviaram câmeras de profundidade que alcançaram quase 200 metros. As gravações nunca foram divulgadas oficialmente, mas relatos vazados descrevem formas indistintas, movimentos anômalos e sons que fariam qualquer pessoa questionar sua própria sanidade. Um dos técnicos desapareceu logo depois de escrever em seu diário a frase: "Não é um poço, é uma boca, e está acordando." Esse aviso permanece como um lembrete sombrio do que a curiosidade humana pode despertar. O Poço dos Lamentos, assim, tornou-se mais que uma história de medo. É um ponto de convergência de passado e presente, de lendas folclóricas e acontecimentos reais. Ele nos desafia a questionar o que é sobrenatural, o que é fruto da imaginação e o que realmente habita sob nossos pés. A experiência de Ademar e dos repórteres mostra que algumas regiões da Terra carregam memórias que o tempo jamais apaga, e que o respeito a esses lugares pode ser a única forma de sobrevivência. Se você chegou até aqui, comenta: "Eu ouvi os lamentos", para mostrar que enfrentou esse terror até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar este vídeo com todos que amam histórias sombrias e inexplicáveis. Porque o Poço dos Lamentos ainda existe, e há quem diga que, nas noites mais silenciosas, ele ainda chama por novas vozes. E lembra, algumas curiosidades não devem ser despertadas, pois algumas coisas, quando acordam, não podem mais ser contidas.
O terror do Maranhão permanece vivo, e cada sussurro que ecoa do poço é um lembrete de que certos segredos devem permanecer enterrados para sempre. A cada noite, ventos carregam os gritos e lamentos de Adhemar, das crianças que desapareceram e das almas presas nas profundezas. Cada morador sabe que a presença do poço é real e que sua força não é apenas lenda, mas algo que interfere diretamente com a realidade. E enquanto você assiste a este vídeo, pense: se um dia você se deparar com um lugar esquecido, cercado de histórias e avisos, será coragem ou curiosidade que vai guiá-lo? O Poço dos Lamentos continua ali, silencioso, observando, esperando. E a próxima pessoa que decidir ignorar os avisos pode não ter a mesma sorte. Então comente, compartilhe, inscreva-se e lembre-se: o medo mais profundo não está fora de nós, mas nas profundezas do que a humanidade não consegue explicar. Este é o legado sombrio do Poço dos Lamentos, uma história que atravessa décadas e que prova que há mistérios no Maranhão que permanecem indestrutíveis. Ele nos ensina que o respeito pelo desconhecido não é apenas prudência, mas sobrevivência, e que algumas vozes nunca deveriam ser ouvidas. Alguns portais jamais deveriam ser abertos, e certos segredos nunca, jamais, deveriam ser desenterrados. O Poço dos Lamentos nos lembra de algo essencial. O passado está sempre presente, mesmo quando enterrado, e há lugares que guardam a memória do medo humano. O que Adhemar descobriu é apenas a ponta de um abismo que permanece escondido, à espera de quem ousar se aproximar. Agora, cabe a você decidir até onde vai a sua curiosidade e se está disposto a ouvir o que nunca deveria ser ouvido. O Poço dos Lamentos permanece como um alerta eterno, lembrando que nem todos os segredos são feitos para serem revelados, e que a escuridão que dorme abaixo da superfície pode acordar a qualquer momento. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha e comenta para que mais pessoas conheçam essa história aterrorizante e aprendam que, às vezes, o silêncio é a única proteção contra o que habita nas profundezas. Porque o Poço dos Lamentos continua vivo, e ele ainda chama. Até a próxima!